Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Toda quarta-feira, 9h10, a gente aprende mais e mais. Eu aprendo, você aprende, todos nós aprendemos sobre o mundo da ciência. Desde outubro de 2015, temos essa parceria vitoriosa com o Observatório Nacional. Meu amigo e minha amiga, no último dia 13 de abril, portanto, passou a se chamar Itacuruba. Itacuruba é uma cidade, um município situado no sertão pernambucano. Passou a ser o nome, portanto, do asteroide 10468, um asteroide com nome de cidade brasileira, cidade pernambucana. Sobre esse assunto e como são nomeados esses asteroides, eu converso agora com a astrofísica Daniela Lazzaro, que é representante do Observatório Nacional e conversa com a gente. Daniela, bom dia! Bom dia, bom dia. Poxa, Daniela, vamos contar para os nossos ouvintes, então, como são feitas essas escolhas, porque Itacuruba é um município situado no sertão pernambucano e que tem pouco mais de 4.000 habitantes. Como são feitas essas escolhas? Bom, normalmente, quem descobre um asteroide novo, ele tem o direito de sugerir o nome para esse asteroide que ele descobriu. Mas isso há a União Astronômica, há uma comissão especial da União Astronômica Internacional que tem certas regras, nomes de político não pode, nomes de guerras também não pode, tem certas regras. Então, o descobridor sugere o nome e essa comissão decide se é adequado ou não. Mas tem pesquisadores que realizam o que a gente chama de mapeamento. Então, descobre dezenas, centenas, milhares de asteroides, né? Então, primeiro ele dá os nomes que ele quer e depois, muitas vezes, principalmente os mais engajados, eles doam o direito de dar o nome a certas entidades, né? Uma dessas entidades é o comitê organizador do congresso que se chama Asteroides, Cometas e Meteoros, que acontece a cada 3 anos em cidades distintas. E neste caso, a escolha se deveu justamente a quem identificou, quem descobriu, como você disse, esse é um dos critérios, né? Aí essa comissão sugere certos nomes, normalmente são homenageados pesquisadores da área, ou cidades, ou entidades que estejam relacionadas com o tema, né? E nesse caso o comitê, a partir da nossa indicação, porque a gente tem o projeto Impacton, que é realizado lá em Itacuruba, temos o observatório, ele está lá no Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica, nós sugerimos que fosse dado o nome à cidade. Então, dar o nome Itacuruba a um asteroide, né? Como reconhecimento pelo, primeiro, a população, né, que nos acolheu sempre muito carinhosamente, e também ao sertão como um todo, né, que o sertão tem um céu maravilhoso, né, por isso que instalamos o observatório lá. Agora, qual é o histórico do Brasil em relação a esse assunto? Ou seja, de nomes de cidades ou de outros critérios de nomes brasileiros para asteroides? Bom, brasileiros tem vários pesquisadores que têm nome de asteroides dados exatamente nesses congressos, tem alguns mais antigos que foram dados porque descobriram. Na realidade, quem descobre não pode dar o próprio nome ao asteroide, eles sempre têm que dar o nome de alguma outra pessoa, mas aí eu descubro eu dou o teu nome, você descobre outro, você me dá outro nome. Então, teve alguns pesquisadores que ganharam que tiveram esse direito, né? E outros, vários pesquisadores que receberam o nome, a homenagem, né, nesse congresso. E em termos de cidade, que eu conheço, não tenho uma história, não fiz um trabalho apurado, mas, por exemplo, eu sei que Búzios, cidade de Búzios, aqui no estado do Rio de Janeiro, também tem um asteroide com o nome dele, que foi exatamente quando eu e o Observatório Nacional organizamos esse mesmo congresso, esse Asteroides, Cometas e Meteoros, que agora foi realizado em Montevideo, no Uruguai, realizamos na cidade de Búzios. Nós organizamos. E aí, como homenagem à cidade,
foi sugerido e foi dado o nome de Búzios. Então, Búzios tem o nome. Eu acredito que tem algumas outras cidades, mas eu realmente não fiz não tenho uma pesquisa detalhada sobre isso. Eu sei dessas duas porque elas são duas relacionadas, são as únicas duas relacionadas com esse congresso. Certo. Vamos falar um pouquinho mais sobre quem bate o martelo. Você falou que é um congresso. Quem bate esse martelo? Quem decide? Porque aí o nome passa a ser adotado em nível mundial. Quem decide, como decide? Por exemplo, se houver uma duplicidade, né? Alguém de um outro país diz que teve a mesma descoberta e tal, como são tratados esses critérios? Isso tudo ele é feito através do chamado Centro dos Corpos Menores, é Minor Planet Center, nos Estados Unidos, que a sede fica nos Estados Unidos, mas ele é associado à União Astronômica Internacional. Então, a União Astronômica Internacional é quem dá a palavra final. Então, o comitê que decide, que realmente dá o nome, eu posso sugerir o nome, mas quem dá o nome, quem bate o martelo, é a União Astronômica Internacional, através de um comitê específico. Então, eu faço uma sugestão, olha, eu gostaria que esse asteroide se chamasse Itacuruba e eu dou por isso. Os motivos para dar o nome, porque quando aparece num boletim desse centro, e associado à União Astronômica Internacional, ele aparece o número, quem descobriu, quando, e uma citação, porque do nome, o que significa o nome, né? Então, por exemplo, do Itacuruba, esse asteroide saiu numa circular agora do dia 13 de abril. É uma circular da IAU, da União Astronômica Internacional. Ao mesmo tempo que era anunciado no Congresso, era emitido um boletim oficial da União Astronômica Internacional, dando o número e o nome, né? Então, por exemplo, lá está escrito Itacuruba, descoberto no 1º de março de 1981, por Shelty Barnes, que é um pesquisador americano, no observatório de Sidney Spring, que é um observatório na Austrália. Então, depois está escrito Itacuruba, também conhecida como Nova Itacuruba, é uma cidade de Pernambuco, no estado de Pernambuco, no Brasil, e local onde está situado o Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. Onde está o Observatório do Sertão. Perfeito, está super claro. Professora, muito obrigado por sua gentileza, muito obrigado por ter contribuído aqui. A gente, toda quarta-feira, tem, né, uma aula aqui maravilhosa com vocês. Vocês do Observatório Nacional são super atenciosos e sempre com conteúdo muito interessante para trazer para a gente no programa. Um grande abraço e muito obrigado, tá bom? Muito obrigado a vocês por esse espaço que estão dando para a gente. Viu, gente, como é que são batizados os asteroides? Tem uma entidade internacional com sede nos Estados Unidos e aí é tudo unificado para o asteroide não ter 3, 4, 5 pais, mães e tal, os que batizam, né? E este, portanto, ganhou o nome de Itacuruba e é o assunto dessa entrevista de hoje do quadro Ciência no Rádio. Daniela Lázzaro, astrofísica do Observatório Nacional, nosso parceiro desde outubro de 2015, aqui nesse conteúdo das quartas-feiras, às 9h10 da manhã. E contou, então, a história desse asteroide, que ganhou o nome de Itacuruba, cidade no sertão pernambucano. Aqui você tem a parceria do Todas as Vozes com o Observatório Nacional, toda quarta-feira. Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.